embora seja 3 de abril, nós não podemos nos esquecer da data de ontem, 2 de abril, aniversário de Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, e desencarnou em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002. Portanto, há 23 anos praticamente, Chico Xavier partiu, depois de ter cumprido entre nós uma missão sublime, não apenas na condição de médium extraordinário, que veio à Terra para desdobrar a codificação, complementar a codificação kardeciana, dando sequência ao trabalho iniciado por Allan Kardec, particularmente respeitando as opiniões em contrário. Nós acreditamos que Chico Xavier tenha sido a reencarnação do codificador, a reencarnação de Allan Kardec. Porque se Allan Kardec veio à Terra, nós não conseguimos vê-lo em nenhuma outra personalidade. Nós não conseguimos vê-lo em nenhum outro que não seja Francisco Cândido Xavier, que nos legou, quando desencarnou, em 2002, eram 412 livros. Hoje, com a publicação de livros póstumos, editados após a sua desencarnação, já são mais de 500 livros. E todos eles girando em torno do Pentateuco, ou seja, dos livros básicos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Emmanuel e André Luiz, principalmente, trabalhando através de Chico Xavier e interpretando o pensamento de altos espíritos. Emmanuel e André Luiz trabalharam desenvolvendo o que os espíritos revelaram a Kardec no século XIX, porque a doutrina foi codificada em meados do século XIX. Ela surgiu com a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Mas a doutrina espírita é progressista. A doutrina espírita é evolucionista. Como nos disse Jesus a respeito do Consolador: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, para que fique eternamente convosco. Para que uma doutrina permaneça eternamente conosco, desafiando o espaço e o tempo e continuando sempre atual, ela não pode permanecer estagnada. A doutrina foi codificada no século XIX, mas através do trabalho mediúnico de Chico Xavier, principalmente,
Claro, não desconsiderando o trabalho de outros autores encarnados e desencarnados, mas através do trabalho mediúnico de Chico Xavier, a doutrina do século XIX chegou ao século XX atual e se projetou já para o século XXI, em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Porque o Espiritismo não é mais filosofia que ciência, como também não é mais ciência que religião, como também não é mais religião que ciência e filosofia. O Espiritismo possui tríplice aspecto. É de natureza científica, de natureza filosófica e de natureza religiosa. Se os espíritos evitam o termo religião, é porque o termo se desgastou ao longo do tempo com as religiões ortodoxas, com as religiões fanatizantes. A fé espírita não é uma fé cega, é fé raciocinada, fé aliada à razão. Como escreveu Kardec, fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão, encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Vejamos, enquanto a ciência avança, e como ela tem avançado nos últimos tempos, enquanto a ciência avança, infelizmente, as demais religiões permanecem paradas no tempo. Não é o que acontece com o Espiritismo. O Espiritismo anseia pelo progresso da ciência, porque nós não temos qualquer dúvida de que será a ciência que comprovará a imortalidade. Será a ciência que comprovará a reencarnação, como tem sido a ciência, que vem comprovando a existência de vários planos de vida, conforme nos ensinou Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A terra é apenas e tão somente uma dessas muitas moradas. Mas a ciência hoje, ela não fala apenas na existência do universo, ou seja, de um universo único. A ciência hoje está falando a respeito de hiperespaço. Está falando a respeito de multiversos, porque são muitos os universos. Nós pertencemos à Via Láctea. Nós fazemos parte do sistema solar. O nosso sistema solar faz parte de uma galáxia. A nossa galáxia faz parte de uma nebulosa, mas nós conseguimos vislumbrar apenas o universo físico, com os nossos sentidos físicos, ou com os nossos instrumentos ópticos, mas que são construídos com os nossos sentidos físicos. Nós não conseguimos vislumbrar a existência
de outros universos. Mas a ciência, principalmente a física quântica, a ciência está chegando à conclusão de que existem muitos universos. Vejamos bem, o Espiritismo nos fala, Allan Kardec nos falou em O Livro dos Espíritos, também nos falou no livro A Gênese. Emmanuel tem nos falado, André Luiz tem nos falado, que nós, em grande parte, somos egressos de um outro sistema solar, que nós descendemos da chamada raça adâmica, ou seja, daquele povo que foi exilado de um sol chamado Capela, que fica na constelação do Cocheiro. Nós fomos exilados de um daqueles mundos que orbitam ao redor do Sol chamado Capela. O planeta não se chama Capela. Nós não sabemos o nome do orbe. Capela é o nome do Sol, que pertence à chamada constelação do Cocheiro. Viemos para a Terra. E aqui estamos. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações. A caminho de ser um mundo de regeneração, existem espíritos trabalhando no corpo e fora do corpo, para que a Terra venha a ser um mundo melhor, para que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. Mas assim como existem trabalhando com Jesus, que é o governador espiritual da Terra, assim como existem espíritos trabalhando para que a Terra amanhã possa ser mundo de regeneração, existem também espíritos que não querem. Não querem a evolução da humanidade. Jesus praticamente foi expulso da Terra. Desde que ele começou a pregar o Evangelho, e ele já estava com 30 anos de idade, e ele pregou a Boa Nova durante 3 anos, como nos dizia Chico Xavier. Jesus, durante o tempo todo, ele pregou o Evangelho em fuga, ou seja, fugindo, porque o tempo todo ele foi caçado. Ele era caçado pelos judeus ortodoxos, pelos membros do Sinédrio, que queriam prendê-lo a qualquer custo, até que lograram êxito, mas somente quando Jesus havia cumprido a sua missão divina entre nós. Somente quando ele já havia anunciado a Boa Nova. Mas Jesus, desde que nasceu sobre a terra, ele foi caçado, ele foi perseguido. Nos recordemos de quando ele era criança, ele teve que empreender fuga com seus pais para o Egito, porque um rei chamado Herodes, vejamos como os espíritos infelizes, nossos irmãos, como os espíritos agem. Eles são perspicazes. Eles provocaram um sonho em Herodes. E Herodes, que era rei na Judéia, ele teve um sonho, porque havia nascido um menino que haveria de tomar o seu trono, um menino que seria rei. E por esse motivo, ele ordenou
a matança dos inocentes, ou a matança das crianças que foram decapitadas, certamente muitas mães também desencarnaram defendendo os seus filhos. Muitos pais defendendo os seus nascituros também foram mortos, certamente. Mas os espíritos da luz estavam agindo. Um espírito de nome Gabriel, um arcanjo, um espírito de ordem elevada, surgiu a José. E José, pai de Jesus, conversou com o Espírito. E o Espírito disse a José que ele fugisse para o Egito. E ele então disse a Maria, e fugiram para o Egito, e por lá permaneceram durante longo tempo. Somente após a morte de Herodes, o mesmo Espírito disse a José: agora vocês podem voltar em segurança, porque o homem está morto. Herodes havia morrido. E Maria e José reconduzem Jesus à Judeia, mas param na cidade de Nazaré. Fixam residência na cidade de Nazaré. É por este motivo que Jesus também é conhecido como o Nazareno. Embora ele não tenha nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém de Judá. Judá era uma das 12 tribos de Israel, a menor das 12 tribos de Israel. E Belém era um pequeno povoado. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, e por esse motivo chamado o Nazareno. Mas vejamos, o Espiritismo necessitava, após a codificação, porque Allan Kardec, na verdade, ele não teve muito tempo. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, quando ele começou a se interessar pelo fenômeno das mesas girantes, em 1854, ele estava praticamente com 50 anos de idade. Ele não teve muito tempo. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele estava com 53 anos de idade. E quando ele desencarnou, em 1869, ele desencarnou jovem, muito mais jovem do que muitos de nós estamos. Ele desencarnou com 65 anos de idade. Então, o tempo que ele teve foi um tempo muito curto, 15 anos apenas, para fazer o que fez. Para codificar a doutrina, para fundar a Revista Espírita, para divulgar a doutrina em outros países, como, por exemplo, na Bélgica, para cuidar da correspondência copiosa. Enfim, ele teve muito pouco tempo. E de tanto trabalhar, ele adoeceu. Ele ficou doente devido ao seu grande esforço, porque passou a dormir muito pouco. Allan Kardec dormia mais ou menos o que dormia Chico Xavier. Chico Xavier dormia apenas 3 horas por noite. Certa vez alguém perguntou a ele, só para descontrair, alguém perguntou a ele: Chico, quantas horas
você dorme? Ele disse: ah, minha filha, mais ou menos umas 3 horas. Ele disse assim: mas às vezes, quando eu vou me deitar, por volta das 4 da manhã, eu começo a fazer as minhas orações. E me recordo do pessoal de Pedro Leopoldo. Então, eu oro por eles, rua por rua. Eu vou me lembrando de cada rua e vou orando por eles, porque Chico, afinal de contas, ele esteve em Pedro Leopoldo até os 48 anos de idade. E a cidade, quando ele nasceu, era muito pequena, 8.000 pessoas. A cidade era praticamente 1/5 do que é Santa Fé do Sul. Era uma cidade pequena, era um povoado. Então Chico dizia assim: quando eu termino de fazer as minhas orações, as minhas preces, o sol já está nascendo. Então eu tenho que me colocar de pé. Ele queria dizer com isto que às vezes ele não dormia nada. Que às vezes ele não conseguia dormir, porque na verdade o trabalho psicográfico de Chico Xavier era mais noturno, porque era quando ele conseguia maior recolhimento. É quando ele conseguia maior silêncio em sua casa. Em Pedro Leopoldo, ele trabalhou durante 30 anos no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo. Quando ele foi para Uberaba, em 1959, ainda faltavam 2 anos para ele se aposentar. Os últimos 2 anos, ele trabalhou na Fazenda Modelo de Uberaba, prestando serviço à exposição, à Associação Brasileira do Gado Zebu. Ele fazia o serviço de escriturário. Ele trabalhava em casa. Mas, vejamos bem, Allan Kardec praticamente não dormia para realizar, escrever. Quanto ele escreveu, sem dispor de caneta esferográfica, sem dispor de computador. Ele escrevia praticamente com aquelas canetas chamadas bico de pena, ou com alguma caneta tinteiro. Muito mais difícil a escrita desta maneira. Um outro caso de Chico Xavier, para descontrair, porque o que nós acabamos de dizer nos remeteu à lembrança de um caso que ele nos contou. Ele nos disse certa vez: às vezes eu ficava em casa até altas horas da noite, passando a limpo as mensagens que os espíritos haviam escrito no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ele psicografava a lápis. Somente mais tarde ele passou a usar a caneta esferográfica na psicografia. Mas naquela época ele psicografava a lápis. Mas ele passava a mensagem a limpo usando uma caneta dessas bico de pena que tinha que molhar no tinteiro. Os mais antigos aqui, os mais idosos, não é o meu caso, mas os mais idosos certamente haverão de se recordar daquelas canetas que era preciso molhar no tinteiro para escrever. O Chico nos dizia assim: meu filho, às vezes era uma mensagem longa. Por exemplo, uma mensagem longa que Humberto de Campos havia escrito e que eu estava passando a limpo,
para enviar para o reformador no Rio de Janeiro, para que a mensagem pudesse ser publicada. Eu enviava as mensagens para Manuel Quintão dar uma olhada. De repente, um vento vinha, não sei de onde, a janela entreaberta. O vento entrava pela janela, derrubava o tinteiro em cima da mensagem e eu tinha que começar o trabalho tudo de novo. E ele sorria, porque esse trabalho que ele fazia era avisado no mundo espiritual que não desejava. E ele não nos contou isto apenas para ser mais um lance biográfico de sua vida. Ele dizia: vinha uma lufada de vento, não sei de onde, não estava ventando, mas de repente aquele vento entrava pela janela e derrubava o tinteiro. E a tinta se espalhava sobre os papéis. E eu tinha que começar o trabalho novamente. Nós não fazemos ideia do esforço de Kardec e do esforço de Chico Xavier nos primeiros tempos para que nós fôssemos os herdeiros desta doutrina tão sublime, dessa doutrina de tantos ensinamentos. Quando nós chegamos aqui, já sabíamos, mas ficamos muito felizes quando pudemos ler Centro Espírita Nosso Lar. Porque de nossa preferência, de Emmanuel, destacamos o livro Paulo e Estevão. Mas de André Luiz, de nossa preferência, sempre destacamos o livro Nosso Lar. Qual o motivo? O motivo é doutrinário. O motivo, para nós, é de grande importância, porque Allan Kardec nos falou a respeito do mundo espiritual, mas ele não teve tempo para nos falar a respeito da existência de cidades no mundo espiritual. André Luiz, a partir de Nosso Lar, e temos aqui fixado um desenho muito interessante, não é? Uma visão panorâmica da cidade de Nosso Lar. André Luiz escreveu o livro Nosso Lar em 1943, para sermos mais precisos. Ele escreveu narrando o período da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, que começou em 1939. Mas a psicografia do livro foi concluída em 1943. A cidade de Nosso Lar, então, segundo André Luiz e aqueles que já leram e estudaram a obra, porque se trata de uma obra que necessita ser estudada e não somente lida, porque a obra contém 50 capítulos, uma síntese admirável. E Chico nos dizia assim: André Luiz não escreveu sozinho. Aliás, André Luiz, aproveitamos para esclarecer, era o pseudônimo adotado pelo grande cientista brasileiro, Dr. Carlos Chagas. Nós sabíamos disto em Uberaba. Em Uberaba, todos nós sabíamos, porque tanto Chico Xavier como o Dr. Valdo Vieira, que trabalhou durante alguns anos com Chico Xavier, nós sabíamos que a identidade de André Luiz era a do Dr. Carlos Chagas, que foi um grande cientista brasileiro, um grande sanitarista brasileiro e que quase à sua época foi contemplado com o Prêmio Nobel de Medicina.
não foi somente por uma questão de ordem política. Mas vejamos bem, André Luiz, através de Chico Xavier, ele nos trouxe a revelação de que existem cidades no mundo espiritual. Porque falarmos apenas em mundo espiritual fica muito vago. Afinal, o que é o mundo espiritual? Vejamos, antigamente, os homens acreditavam que a Terra fosse plana. Os homens não tinham ideia de que a Terra fosse redonda, ligeiramente achatada nos polos. O homem não fazia ideia. Somente com o passar do tempo é que o homem concluiu que a Terra é redonda. Mas muitos acreditaram durante muito tempo que a Terra fosse plana. Quando Kardec nos falou em mundo espiritual, foi uma revelação extraordinária. Porque nós acreditávamos, a maioria acreditávamos, na existência do céu, na existência do inferno, na existência do purgatório. Durante algum tempo, na existência do limbo para as crianças não batizadas. Posteriormente, a Igreja extinguiu a ideia do limbo. As crianças que tinham ido para o limbo antes da Igreja extinguir a ideia do limbo, não sabemos para onde elas teriam ido. Porque, de repente, sem nenhuma crítica, nós estamos falando do ponto de vista teológico, nós estamos falando do ponto de vista doutrinário. Falava-se no mundo espiritual, mas o que é o mundo espiritual? Ah, o mundo espiritual é do outro lado. Do outro lado. É muito vago. Ah, o mundo espiritual é a vida depois da morte. Mas como é que é a vida depois da morte? Como é a vida depois da morte? Como vivem os espíritos? Ou seja, como haveremos de viver? Ou seja, não, nós vamos voltar de onde viemos. Mas de onde é que viemos? De onde é que viemos? Os pontos de interrogação continuaram. Embora Allan Kardec tenha falado sobre a existência do mundo espiritual, horizontalizando as nossas concepções. Allan Kardec começou a libertar o nosso pensamento. Falou na existência de mundo espiritual, mas não pôde falar mais. Não pôde falar muito mais. Não houve tempo e também não estávamos preparados. Nós, a humanidade, não estava preparada. Foi preciso que, primeiro, as ciências avançassem. Foi preciso que, primeiro, a física desse um salto quântico, principalmente com Einstein, com a teoria da relatividade e da mecânica quântica. Em 1905, quando Einstein mostrou que matéria é energia. E energia é matéria. A matéria pode se converter em energia. Se eu queimar esta tribuna, ela vai virar energia. Fogo. Vai virar energia. Mas se eu pegar a energia, eu posso também transformá-la em matéria compacta, em matéria concreta. Vejamos bem, nós não enxergamos o vento. O vento é uma energia.
Nós temos hoje a energia eólica, que é extraída do vento, a energia do sol, a energia solar, e vai por aí afora, a energia atômica. Nós, aliás, vocês devem ser daquele tempo que estudaram no colégio que o átomo era indivisível. Vocês se recordam? Quando estudávamos, os professores diziam: o átomo é a última cidadela da matéria. O átomo é indivisível. Mas hoje, a ciência não se cansa de dividir o que era indivisível. O átomo foi dividido, partido ao meio, em inúmeras partículas. E essas partículas, de tanto serem divididas, de repente elas desaparecem. É o mundo espiritual. De repente elas desaparecem. O corpo humano é um grande átomo. Quando nos sobrevier o desenlace ou desencarnação, o nosso corpo se desintegrará. E então nós, inteligência independente, o ser espiritual, o espírito, então nós iremos fazer parte de uma outra dimensão. Mas com Allan Kardec foi extraordinário, porque interessante, muito interessante. Quando os portugueses chegaram no Brasil, descobriram o Brasil, em 1500, estavam procurando um outro caminho e chegaram no Brasil, eles pensaram que o Brasil era uma ilha. Deram o nome de Ilha de Páscoa, porque era véspera de Páscoa. Imaginaram que o Brasil fosse uma ilha. Mais tarde, explorando esta ilha, mudaram o nome. Terra de Santa Cruz. Depois, Terra de Vera Cruz. E quando descobriram que não era uma ilha, era um continente, Brasil. Mas inicialmente eles pensaram tratar-se de uma ilha. Allan Kardec, os espíritos nos mostraram o mundo espiritual, inicialmente, como se fosse uma ilha. Mas neste navio havia um marujo muito curioso, um marinheiro muito curioso, de nome André Luiz. Eu vou explorar essa terra. Eu vou descer do navio. Eu vou explorar essa terra. E ele começou a explorar o mundo espiritual. E em 1943, através de Chico Xavier, escreveu: Nosso lar, existem cidades no mundo espiritual. O mundo espiritual é repleto de cidades. Nos contou como os espíritos vivem. Vivem como nós vivemos. Interessante é que a gente costuma dizer assim: a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Mas quando a gente fala que o mundo espiritual é uma cópia mais perfeita, as pessoas duvidam e retrucam. A Terra pode ser uma cópia imperfeita, mas o mundo espiritual não pode ser um mundo mais perfeito. As pessoas reagem, não aceitam. Mas como? O espírito não tem corpo, o espírito não sei o que, não come, o espírito não bebe, o espírito é isto. Bom, então, melhor, porque a desencarnação nos santificaria. Que bom seria se a desencarnação nos santificasse. Mas nós não saímos espíritos de luz do corpo. Nós saímos como somos. Com o que somos.
e com o que fizemos de nós ao longo do tempo, ao longo desta existência. Mas, de repente, André Luiz faz ainda mais. De repente, ele nos fala sobre a existência de outras dimensões. Vocês se recordam que André Luiz, em Nosso Lar, é visitado pela mãe dele, que estava numa dimensão superior? É uma outra dimensão. É como o Chico dizia, Deus é um plantador de cebolas. A cebola é repleta de camadas concêntricas. Se nós partirmos uma cebola no meio, cheguem amanhã em casa. Talvez os homens aqui não cozinhem, mas façam uma peraltice. Peguem uma cebola e partam ela no meio e procurem observar a cebola. Camadas concêntricas. Cada camada é uma dimensão. De repente, André Luiz nos leva a fazer uma viagem no tempo. Não é possível, as pessoas não enxergam isto. Não conseguem enxergar. Por que André Luiz nos leva a fazer uma viagem no tempo? Porque quando ele fala que a sua mãe veio, interessante, ela se materializa para ele. Como é que nós vamos entender isto, espírito se materializando para espírito? É porque ela estava num corpo perispiritual mais etéreo, menos condensado. E ele não fala que ela fosse espírita. Se nós espíritas não nos acautelarmos, nós vamos ter muitos dissabores do outro lado. De repente, André Luiz também nos leva, por exemplo, no livro Libertação. Vocês se recordam do livro Libertação? O que André Luiz faz na companhia de Gúbio e de Eloy? Ele desce. Ele desce até a cidade dos gregorianos. Ele desce até a dimensão das trevas. É como se essa dimensão das trevas se situasse no interior da Terra. Coisa curiosa, né? A mitologia antiga, a mitologia grega, a mitologia romana, quase todas as mitologias sempre situaram o inferno no interior da Terra. Quem sabe aqui aquela oração do credo de Có vai se recordar que após a cruz e desceu aos infernos. Não fala no credo? E desceu aos infernos, porque se acreditava que o inferno ficasse no interior da terra. André Luiz, no livro Libertação, nos leva ao passado. No livro Nosso Lar, nos leva ao futuro de vocês, que é a desencarnação. No livro Nosso Lar, nos leva ao futuro. Mas também abre a pontinha do véu e nos mostra um super futuro. Ou seja, sua mãe descendo de uma dimensão mais alta e se materializando ali para ele, em Nosso Lar. A obra de André Luiz é fantástica. Mas isso tudo, prezados irmãos, praticamente encerrando aqui os nossos comentários, isso tudo só faz sentido com Jesus Cristo. Isso tudo só faz sentido com o Evangelho. E é por isso que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo depois de publicar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele teve a coragem, contrariando até muitos espíritas da época,
e contrariando até muitos espíritas de hoje. Ele teve a coragem de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo é a revivescência do cristianismo. Allan Kardec é de grande importância, Chico Xavier é de importância fundamental, mas Jesus é o nosso mestre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos de melhorar a nós mesmos. Certa vez, conversando com o doutor Inácio, e ele muito descontraído, eu falei com ele, doutor Inácio, mas como é longo o caminho da evolução. Ele falou assim, meu filho, mas a paisagem é linda. Vai andando e vai observando a paisagem. A paisagem é linda. E observando a paisagem, um dia nós haveremos de chegar, até sem saber que já chegamos. E pedindo licença aos nossos irmãos, nós estamos trazendo hoje aqui este livro, que está lá fora, Nosso Lar e Você. Aqui neste livro do Dr. Inácio Ferreira, os nossos irmãos poderão encontrar mais um pouco do pouco que falamos aqui, nestes minutos. Nosso Lar e Você. Como também temos alguns poucos exemplares, talvez 3 ou 4 exemplares só. Estudando o livro Libertação, também do Dr. Inácio Ferreira. Nós lançamos lá em Uberaba, no mês de janeiro, esse Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Porque muitas cidades, às vezes, não dispõem de uma livraria. Muitas pessoas têm dificuldade de adquirir um livro através da internet. Porque vocês não são do tempo do computador. Eu sou. E as pessoas, às vezes, não sabem pedir um livro pela loja virtual. Então, através deste panfleto, a pessoa poderá se tornar sócia desse Clube do Livro Espírita, padrinho do Dr. Inácio, recebendo em sua casa um livro por mês. E tem uma característica, este clube. Você pode pedir o livro que você quiser. Nós temos a lista dos livros, livros publicados pela LEP, livros publicados pela Didier, dirigida lá pelo nosso Divaldinho, a LEP em Uberaba, e livros também da Lavra de Chico Xavier, que aos poucos nós vamos também acrescentar. São livros um pouco mais caros, editados por outras editoras, mas nós haveremos de negociar para conseguir um preço acessível, para que nós tenhamos oportunidade de ler mais Chico Xavier, ler livros que às vezes nós não encontramos nas livrarias de nossas cidades, porque as livrarias também não podem adquirir livros para ficarem estocados, porque haveria de ser prejuízo. Então, nós agradecemos muito por esta oportunidade, agradecemos pela acolhida fraterna do nosso irmão José Carta, agradecemos pela presença de todos vocês, e vamos pedir a Jesus que nos dê muita força para nós não recuarmos, para nós continuarmos firmes, lendo. Eu não consigo ler um livro. Leia uma página por dia. Eu não consigo ler nem uma página. Leia meia. Eu não consigo ler nem meia página. Leia um parágrafo. Leia um parágrafo. Eu não consigo ler nada. Aí já é problemático. Às vezes são os obsessores que não querem que nós leiamos. Como às vezes também são os obsessores que não querem que nós escutemos, para que nós não venhamos a mudar o pensamento.
Porque quando nós mudamos o pensamento, nós mudamos de sintonia. Nós deixamos aquela rádio que estamos ouvindo sempre e passamos para outra. Ou aquele canal de televisão que estamos sempre assistindo e vamos passar para um outro canal. É mudar de canal. Que Jesus nos abençoe, muita paz.